meio a tantas dificuldades, em meio a tantas lutas, eu sei que muitas pessoas, infelizmente, acabam retrocedendo, acabam parando até mesmo na sua trajetória. Mas a palavra de Deus, ela sempre nos manda estar dando passos e mais passos em busca dos nossos objetivos, mesmo que as adversidades elas chegam. O livro de Eclesiastes, ele vai dizer que nós vamos passar por muitas dificuldades enquanto estivermos na vida terrena. Mesmo diante desta vida, com algumas dificuldades, nós podemos vencer. Mas olha o que diz a palavra do Senhor em Eclesiastes 11:8. Se, pois, o homem viver muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, lembre-se dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Então, mesmo que nós possamos gozar de muitos prazeres, muitos momentos de alegria, enquanto estivermos vivendo aqui na terra, nós também devemos lembrar que os momentos difíceis, eles vão chegar, sim. Eles vão bater a nossa porta, em algum momento eles vão arrombar a porta, eles vão entrar de alguma maneira, e nós precisamos dar alguns passos para vencer as dificuldades. Nós não podemos nos prostrar diante das situações adversas, mesmo sabendo que vão ser muitos. Eu olho para o que o Senhor fala para Josué. Josué está agora assumindo o lugar de Moisés na caminhada rumo à terra prometida, rumo a Canaã. Então agora ele precisa tomar um ânimo, ele precisa tomar um esforço, um gozo na vida para que ele possa levar o povo até a terra prometida. Mas olha o que o Senhor diz para Josué, logo assim depois da morte de Moisés. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Observa o versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. O que o Senhor quer de Josué é o seguinte: primeiro, esforço. Sem o esforço nós não conseguimos nada, não adquirimos nada. Existem pessoas que elas querem tudo de mão beijada e isso Deus ele não dá para ninguém. Deus ele exige do homem que o homem se esforce para conseguir os seus objetivos. Uma segunda coisa, tem bom ânimo. O bom ânimo o que é? É olhar para uma situação totalmente contrária e em cima dessa situação você observar e ver do outro lado a sua vitória, ver do outro lado a sua bênção, ver do outro lado a sua conquista. Então o que Deus está falando para Josué? Primeiro você precisa se esforçar, porque as dificuldades elas vão vir, é claro que vão. Tinha que pelejar contra os outros exércitos, contra as outras terras, para chegar até Canaã, para conquistar a terra e ter bom ânimo, justamente devido às dificuldades que viriam, até mesmo no grupo escolhido da parte de Deus que ele tirou do Egito. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Deus está dando aqui para Josué uma palavra de ordem, uma palavra-chave. Deus será com você. Deus é contigo, Josué, então vai à tua frente, continua caminhando, mas tenha, primeiro, na sua vida esforço e bom ânimo. Se nós quisermos vencer as dificuldades, nós precisamos sim ter o bom ânimo e nos esforçarmos que nós conseguiremos vencer. Eu olho para a vida de Davi, em 1 Samuel capítulo 17, vejo o exército de Israel sendo afrontado pelo gigante Golias. Eu vejo o exército de Israel amedrontado, acuado, sem condições de prosseguir por causa da estatura do gigante e do exército filisteu. Mas eu olho também para Davi e vejo a característica, ou uma das características de Davi, que era ir para cima da dificuldade. Versículo 45 de 1 Samuel 17. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos a quem você tens afrontado. Observa que Davi ele não fica esperando simplesmente o gigante vir até ele. Muitas vezes nós estamos vendo a situação adversa e ficamos parados. Ficamos esperando que as situações que são contrárias a nós, elas acabem conosco. Elas venham nos colocar para baixo. Davi não, Davi foi diferente. Davi ele foi para cima do gigante.
Davi, ele diz, você vem a mim com pau, com lança, com escudo, mas eu vou até você. Então, uma das formas que nós temos de vencer as dificuldades é ir para cima delas, é buscar de Deus socorro, é buscar auxílio, é pedir a Deus graça, e Deus com certeza será conosco. Agora observa as palavras proféticas, vamos dizer assim, da parte de Davi, que ele sabia que Deus era com ele e ia dar vitória. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, te tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará na vossa mão. Então Davi tinha certeza da vitória. Davi sabia que Deus estaria com ele, que ele venceria o gigante e, é claro, o nome do Senhor seria glorificado. Nós precisamos também pegar esta palavra de ordem aqui, uma palavra, eu digo, profética da parte de Davi. Deus será conosco, Deus vai à nossa frente, é a batalha dele, nós vamos batalhar sim, fazer a nossa parte, nós vamos nos esforçar e ter bom ânimo, mas nós vamos romper também contra as dificuldades e Deus nos dará vitória. O profeta Abacuque, em um tempo de escassez, em um tempo de crise, em um tempo de seca, ele nos dá aqui uma palavra, uma experiência muito grande para que nós também possamos confiar em Deus e lançar uma palavra contra as situações adversas. Abacuque 3, do 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Deus aqui trazendo uma revelação muito grande, muito profunda para o profeta Abacuque, mesmo ele observando os campos, né, todos minguados, né, sem a vegetação, sem as plantações, nada estava dando fruto, nem os animais estavam produzindo, muito pelo contrário, não estavam gerando crias, mas ainda assim, a palavra que sai da boca do profeta Abacuque é a seguinte: todavia, eu me alegro no Senhor, a minha alegria não está na circunstância adversa, não está naquilo que eu estou olhando, observando, não, a minha alegria vem do Senhor, né, e nós temos essa condição também, nós temos essa capacidade, vindo da parte de Deus, de nos alegrarmos nele, mesmo que a situação ela seja diversa. E eu vejo aqui uma receita para que nós possamos romper, para que nós possamos ir em frente, confiando em Deus, ainda que a situação seja adversa, ainda que o momento seja difícil, ainda que o momento seja contrário até mesmo às nossas vidas, mas nós podemos sim vencer confiando no Senhor. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo o apóstolo Paulo e também Silas passando por um momento difícil, mesmo tendo pregado o evangelho, falando da palavra do Senhor e mesmo assim passando dificuldades. Mas o que eu vejo sair da boca, e que na verdade não é só da boca, mas é o que estava no coração, tanto de Paulo quanto Silas, é justamente o louvor e adoração a Deus, mesmo estando dentro de uma prisão. Atos 16, 25 e 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então nós vemos aqui, Paulo e Silas estão pregando o evangelho? Estão. Estão fazendo a obra do Senhor? Estão. Estão cumprindo o mandamento de Jesus Cristo? Estão. Mesmo assim, eles estão passando por um momento difícil, eles estão presos e mais, foram açoitados. Imagina as costas de Paulo e Silas como está, toda cheia de vergão, sangue descendo, ali os machucados, mesmo assim eles encontram forças para adorar o Criador e mais, para orar, para buscar a face de Deus, para estar glorificando o Criador. E é interessante que mesmo diante dessas dificuldades, eles estavam orando e cantando, e aqueles que estavam presos junto com eles estavam
ouvindo, nós podemos também ser canal de bênção para aqueles que estão do nosso lado, mesmo que nós estejamos diante das dificuldades. As pessoas podem ouvir o nosso glória a Deus, o nosso aleluia, pode ouvir que nós estamos confiando em Deus, em Jesus Cristo e na sua palavra, para que também eles tenham esperança. E observa o sobrenatural de Deus no versículo 26, um terremoto acontece, as prisões se abrem, as portas se abrem, mas ninguém se perde, ninguém morre, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, que nós possamos olhar para a palavra de Deus e vencer as dificuldades, orando e cantando hinos de adoração a Deus. Tem dificuldade? Tem. Tem problema? Tem. Mas ainda tudo continua nas mãos de Deus. O controle está nas mãos dele. De repente você está passando por este momento de dificuldade. Coloque essa dificuldade diante de Deus, porque de Deus virá uma resposta. Amém? Que o Senhor te abençoe com esta palavra, que você possa ser abençoado, possa ser alicerçado, impactado com esta palavra e rompa diante das dificuldades, vá para cima, porque Deus com certeza ele vai conceder a bênção e a vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.